A iluminação espiritual nos capacita a discernir a verdade espiritual quando se nos apresenta um conceito meramente humano. A consciência espiritual reconhece a verdade naquilo que aparece como um conceito. O desenvolvimento da consciência espiritual começa quando, pela primeira vez, percebemos aquilo que aprendemos através dos sentidos da visão, da audição, do olfato, do tato, do paladar. Não é a realidade das coisas. Retirando por completo a atenção das aparências, o primeiro raio da iluminação espiritual nos traz um fulgor do divino, do eterno e do imortal. Isso, por sua vez, torna as aparências menos reais para nós, tornando-nos assim mais receptivos à iluminação. Nosso progresso rumo ao Espírito ocorre na medida da nossa iluminação, o que nos capacita a aprender cada vez mais a verdade. O enfoque usual da vida se deve a uma interpretação errônea devido à falsa percepção das coisas. Por isso devemos abandonar qualquer intenção de curar, corrigir ou mudar o cenário material para que possamos ver a verdade nele oculta. A iluminação espiritual começa a nos ser concedida quando, na primeira busca da verdade de nossa parte, acreditamos estar procurando o bem e a verdade. Contudo, foi a luz que começou a brilhar em nossa consciência e nos impeliu a dar aqueles primeiros passos. Todo aumento de nossa compreensão espiritual representa mais luz para nós, que expulsa as trevas dos sentidos. Esse fluxo de iluminação continuará até que tenhamos compreendido por inteiro que a nossa verdadeira identidade é a luz do mundo. Sem a iluminação, lutamos contra as forças do mundo, trabalhamos para viver, nos esforçamos para manter nossa posição e competimos por riquezas e honrarias. Muitas vezes lutamos contra os nossos amigos para acabarmos percebendo que lutamos contra nós mesmos. Não há segurança nas posses materiais, mesmo que tenhamos vencido a luta pela sua obtenção. A iluminação nos traz primeiro a paz, depois a confiança e a segurança. Isto nos dá repouso das contendas do mundo e então todo o bem flui para nós pela graça. Podemos agora perceber que não vivemos pelo que ganhamos ou conquistamos, vivemos sim pela graça. Tudo que temos é dádiva de Deus. Nós não ganhamos o nosso bem, pois que já possuímos. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Os prazeres e o sucesso do mundo nada são se comparados com as alegrias e os tesouros que se desdobram diante de nós pela consciência espiritual. À luz da verdade, os maiores triunfos e felicidades mundanas são como nada diante dos tesouros da alma e sua imensa glória insondável e desconhecida pelos sentidos. Possuído a luz divina dentro de si, ganha o homem sua liberdade do mundo e a segurança contra todos os perigos terrestres e humanos. Nosso momento histórico tem amedrontado e assustado a muitos. Os espiritualmente iluminados reconhecerão que nenhum bem aparece ou desaparece, que a atividade espiritual tem por natureza a realização e que, como a sua iluminação lhes revelou a verdade dos fatos, eles estão ancorados à alma, à consciência divina, à paz espiritual, à segurança e à serenidade. Não mais
Temeremos as mudanças das condições exteriores que não passam do reflexo da totalidade interior, com a certeza de que somos consciência espiritual individual, embora infinita, e que incorpora todo o bem. Não mais precisamos levar em consideração aquilo que os sentidos nos mostram. A iluminação espiritual revela a harmonia do ser e dispersa as aparências captadas pelos sentidos materiais. Ela nada muda no universo, pois que o universo é espiritual, habitado pelos filhos de Deus, mas muda nossa visão do universo. Este é apenas o começo deste vasto tema, e enquanto discutimos a seu respeito, mantenhamos nosso pensamento o mais longe possível do mundo dos sentidos e ancorados à conscientização da realidade espiritual. Sempre houve homens que trouxeram a divina mensagem da presença de Deus e da irrealidade do mal. Buda na Índia, Lao Tse na China, Jesus de Nazaré. Esses e muitos outros trouxeram à luz dos casos. O mensageiro que apareceu aos homens foi a vinda do Cristo, a consciência individual, e quando isto for compreendido, o homem terá alcançado a libertação do conceito de pessoa e de limitação pessoal. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá até vós. Isso não ficou bastante claro para que todos compreendessem? Se não pudermos ver além do sentido pessoal de salvação, de mediação e guia, nunca encontraremos a grande luz dentro de nossa própria consciência. A iluminação espiritual não vem de uma pessoa, mas do Cristo impessoal, da verdade universal, da consciência iluminada do nosso eu. A iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal, com seus problemas, doenças, idades e erros. Revela o eu verdadeiro, o eu que eu sou, ilimitado, irrestrito, sem problemas, harmonioso e livre. Esse eu em nós nos será revelado quando nos recolhermos dentro de nós mesmos, diariamente aprendermos a ouvir e a observar. Assim, em vez de ficarmos ansiosos sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros, deixemos que a alma ou o Espírito Divino vá à nossa frente, aplanando e preparando o caminho, e deixemos que esta influência divina permaneça à nossa retaguarda, salvaguardando cada passo das ilusões dos sentidos. A consciência iluminada sempre sabe que existe uma presença infinita, todo-poderosa, que faz prosperar todos os atos e que abençoa todos os pensamentos. Sabe que todos aqueles que cruzam o nosso caminho sentem a bênção no nosso pensamento. Quando a consciência está inflamada com a verdade e o amor, destrói todo sentido de medo, toda dúvida, todo ódio, inveja, doença e discórdia. E esta pura consciência é percebida por todos. Aqui encontramos lhe alivia os fardos. É impossível ser luz do mundo e não desfazer as trevas dos que nos rodeiam. Reconheçamos que todo o bem que vivenciamos emana de nossa própria consciência, mesmo que nos pareça vir de outro ou através de outro indivíduo. Reconhecemos que toda a aparência de mal é uma percepção falseada da harmonia e por isso não é para ser temida ou odiada. E como resulta, a ilusão desaparecerá e a realidade se tornará clara.
Apenas a consciência iluminada pode olhar para a aparência de mal e perceber a realidade divina. Somente o Cristo em nossa consciência pode separar o erro da sua aparente realidade e retirar-lhes os espinhos. A iluminação espiritual nos revela que não somos mortais, nem mesmo seres humanos, mas que somos puro ser espiritual, consciência divina, vida que se autossustenta, mente oniabrangente. E esta luz desfaz as ilusões do sentido pessoal. A iluminação desfaz todas as amarras materiais e une os homens uns com os outros com as douradas correntes da compreensão. Ela só reconhece a liderança do Cristo.